Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E eu já vou começar te questionando aqui. Você teria coragem de sair sem saber exatamente para onde está indo? Porque é normal, né? A gente quer ter controle, quer saber se vai dar certo ou se vai dar errado, quer saber exatamente se a gente vai ter segurança, qual é o final das coisas. E aí nós vemos em Gênesis 12 que Deus faz exatamente isso com Abraão. Pede para ele sair da sua casa, da sua parentela, rumo a um lugar que o Senhor ainda vai mostrar. O Senhor não entregou um mapa para Abraão. Abraão tinha apenas uma única promessa. E esse é um dos maiores desafios que eu vejo na nossa geração. Nós queremos a confirmação sem antes mesmo começar. A gente quer confirmação antes da obediência. Então, antes de começar, a gente precisa e quer entender tudo. A gente já quer saber qual é o final, né? A gente não quer começar sem ter plena certeza de como as coisas vão ser, se a gente vai estar no controle delas. A gente está querendo certeza antes de ter fé. E Gênesis 12 vai contar pra gente a história de um homem que começou, mesmo imperfeito, mesmo com erro, mesmo inseguro, mesmo cheio de falhas, mas ele deu o primeiro passo. E talvez hoje você ache que ainda não está pronta. Mas Deus não chamou Abraão porque ele era perfeito, mas porque ele tinha disposição para responder. E é por isso que o tema da aula de hoje é: quando Deus manda ir sem mostrar o destino. E para isso nós vamos aprender um pouquinho sobre Gênesis no capítulo 12, entender um pouco do resumo dessa história. Nós vamos falar aqui sobre Abraão, que é um descendente de Noé. Nós aprendemos na aula passada, né? Vimos que o final do capítulo 11 é sobre os descendentes, e Abraão é um dos descendentes. Em um determinado momento, o Senhor chega para Abraão e dá uma ordem: saia da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Então, o Senhor promete para Abraão que vai fazer dele uma grande nação, que vai abençoar ele, que vai engrandecer o seu nome e que através dele vai abençoar várias e várias famílias na terra. Abraão, ele obedece em partes, porque ele sai de lá com a sua esposa Sarai, mas ele leva junto com ele o seu sobrinho Ló e tudo que eles possuíam. Quando eles chegam na terra de Canaã, Deus vai aparecer de novo para Abraão e vai prometer que aquela terra vai ser da sua descendência. E aí, quando o Senhor faz essa promessa, Abraão vai lá e constrói um altar para Deus. E a partir disso, ele segue caminhando pela terra e ele vai fazendo altares e invocando o Senhor. Em um determinado momento, começa uma fome terrível na terra. E Abraão, então, vai em direção para o Egito. Quando ele chega lá, a Bíblia conta que Sarai era uma mulher muito bonita. Abraão, com medo que os egípcios, que o faraó pegasse a sua mulher dele e o matasse pela beleza dela, faz um combinado com Sarai e pede para que ela fale que é sua irmã. Isso acontece, o faraó leva ela para o palácio e por isso Abraão é tratado muito bem. A Bíblia fala que ele consegue cavalos, consegue alguns bens. Porém, o Senhor manda várias pragas, vários problemas ali na direção do faraó, que acaba descobrindo a verdade, acaba entendendo porque aquilo estava acontecendo com ele e imediatamente tira Sarai de sua casa e manda ela e Abraão embora. E aí termina essa parte do capítulo 12. Tem bastante detalhe ali, mas eu resumi para você. Depois você pega a Bíblia e lê para você entender melhor, tá bom? E o primeiro ensinamento que a gente tira sobre esse capítulo é sobre o chamado exigir movimento antes da clareza. Vamos lá? Voltar para a história? O Senhor chega para Abraão e fala para ele sair. E ele estava sem destino, porque o Senhor não falou para onde ele iria. O Senhor falou: vá para a terra que eu te mostrarei. Aí a gente percebe que muitas vezes Deus não revela tudo porque Ele quer desenvolver em nós confiança. Como nós estamos hoje, essa geração que nós estamos vivendo, quer garantia, quer segurança, quer controle, quer respostas imediatas, mas fé não é controlar o caminho, é confiar em quem te chamou. Eu tenho algumas empresas aqui na minha cidade e a gente vê muito isso no momento da contratação. Vamos ver se você vai se conectar. Na minha época, quando eu ia para uma entrevista de emprego, por exemplo, na maioria das vezes eu ia sem saber o salário, sem saber, assim, o que ia acontecer, se tinha benefício, se não tinha, eu sabia. Hora da entrevista e o cargo.
E a gente ia para a entrevista com aquela vontade de passar na entrevista porque a gente precisava trabalhar, a gente queria um emprego. Hoje não. A gente está tentando contratar. Você vai fazer a entrevista, a pessoa primeiro quer saber qual é o salário, se consegue ou não consegue bater a meta. Como que a gente vai conseguir falar para ela se ela consegue ou não bater a meta? É o esforço e o desempenho dela. Quer saber os benefícios, quer saber o salário, quer saber o que a empresa tem para dar, para oferecer. Mas ela não quer demonstrar para a empresa o que ela tem para oferecer. Então a gente vê uma necessidade, uma ansiedade de pular processos, de pular fases, né? A gente quer saber o final da história. Se a gente não sabe o final da história, muitas vezes a gente não quer nem começar. Essa geração não está nem começando nada, né? A gente está tão ansioso, não tem paciência no processo. Quando nós vamos construir uma casa, é do telhado pro alicerce? Não. É do alicerce, toda a base, e perde-se muito mais tempo terraplanando, fazendo o alicerce, subindo as paredes, para chegar naquele ponto de fazer o teto, que é onde a gente vai conseguir pensar em começar a morar dentro daquela casa. Mas hoje a gente vê que essa geração não está assim e que isso está contaminando todo mundo ao redor. Cada dia mais, nós vemos mulheres que querem começar algo, mas ficam esperando o momento perfeito. Que querem mudar de vida, mas que têm medo. E o medo simplesmente vem porque ela não está conseguindo ver o destino final. Então ela não quer nem começar, ela só quer começar se ela vier ver o final, né? A gente sente que Deus está nos chamando para algo novo, mas aí a gente para por quê? Por insegurança. Mas se a gente parar para analisar a história de Abraão, Deus não mostrou o destino final para Abraão, porque Deus queria desenvolver nele confiança. Lê essa história. Eu não sei se você conhece a história inteira de Abraão, ele passa por um monte de situação até ele de fato chegar aonde o Senhor falou que era dele. Vocês acham que se o Senhor tivesse mostrado tudo para Abraão, todo o processo, todas as dificuldades, tudo o que ia acontecer e tivesse deixado claro para ele, eu estarei contigo, você vai avançar, vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas você vai caminhar. Vocês acham que Abraão ia? Talvez ele não iria, e talvez ele iria, mas ele não desenvolveria a confiança necessária em Deus. Porque o Deus só falaria para ele: você vai passar esse desafio, ele possivelmente desistiria. Falava: que, Senhor? Eu tô aqui com a minha família, com a minha casa, minha mulher, meus bens. O Senhor quer me tirar daqui, vai me mandar sei lá para onde? E tá me falando ainda que no meio do caminho vai ser só paulada? Vou nada, Senhor. Escolhe outro aí no meu lugar. Dessa vez eu passo. Ou se Deus fala para ele, né? Vou estar contigo, vamos, eu vou estar contigo. Vai ter problema, mas você vai passar por todos. Abraão iria, nada o abalaria. Possivelmente ele não iria aprender no processo, porque ele teria certeza que Deus estaria com ele. Então entenda que muitas vezes o Senhor vai nos dar uma direção, vai nos dar um destino, vai nos dar um caminho, mas ele nesse caminho vai desenvolver a confiança que a gente tem nele. E é preciso, porque muitas vezes na nossa zona de conforto a gente não desenvolve confiança no Senhor. E aí a gente entra nessa barganha, nesse teste. Ah, já que o Senhor não faz isso para mim, eu vou parar de fazer isso. Ah, já que eu não consigo isso, então eu vou parar de fazer aquilo. Então, tenha bastante atenção nos caminhos que o Senhor está pedindo para que você comece a trilhar e você não está indo porque você ainda não viu o final. Mas saiba que o final, ele está guardado e cuidado para Deus, por Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente. E se ele te mandou avançar, você não precisa mais de garantia nenhuma. Você já tem a garantia necessária, que é o Deus que domina os céus e a terra. E vai te guiar e como Abraão, vai te ajudar a alcançar o seu destino final. O segundo ensinamento é sobre o perigo da obediência parcial. Abraão obedeceu ao Senhor? Obedeceu. Mas vocês, vamos relembrar? O que o Senhor falou? Saia da tua terra, da casa do seu pai e da sua parentela. Parentela. Quando um homem se casa, quando uma mulher se casa, sua família, o seu cônjuge e os seus filhos. Na época, Abraão não tinha filho, ou seja, quem ele poderia levar com ele? Sarai. E ele vai e leva seu sobrinho Ló. Obediência parcial também é desobediência. Ou a gente obedece, ou a gente desobedece. Não tem morno.
né? Muitas vezes a gente quer viver o novo, mas continua carregando coisas que o Senhor pediu para a gente deixar para trás. A gente quer o novo, mas a gente não deixa o velho ir embora. Não tem como o novo de Deus vir na sua vida se você não se desapega do velho que ele não quer mais para você, né? Então hoje como que a gente tá? A gente quer a cura, mas a gente continua alimentando os mesmos padrões que nos adoecem todos os dias. A gente quer paz, mas a gente continua em ambientes tóxicos que testam a nossa fé, testam a nossa sanidade mental, testam a nossa capacidade de discernimento. A gente quer mudança, mas a gente continua tendo velhos hábitos, né? Você nunca vai poder viver algo novo carregando tudo de velho que tem nessa sua bagagem. E como que a gente muda? Como que a gente melhora? Como que a gente começa a ter obediência? Primeiro que para ter obediência você precisa ter fé. Você precisa acreditar fielmente no Senhor. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que acredita-se que já aconteceu. Então você precisa acreditar que já aconteceu mesmo antes de acontecer. Precisamos ser mulheres de sim, sim, não, não. Parar de relativizar certo ou errado. É sim, sim e não, não. A palavra do Senhor fala isso. Você vai começar a sua mudança quando você começar a obedecer 100%. Ah, eu vou falar a verdade. Mas se eu precisar dar uma mentidinha só para não magoar aquela pessoa, é melhor do que magoar. Obediência parcial também é desobediência. Nunca vai mudar. E o terceiro ensinamento é sobre nós continuarmos adorando durante o processo. Vocês lembram? O que Abraão fazia quando chegava em cada lugar? Ele edificava um altar para o Senhor, ele adorava e ele continuava servindo a Deus. Muita gente, muitas de nós, só permanecemos ao lado do Senhor quando ele nos dá algum resultado. Mas maturidade é continuar sendo fiel mesmo durante o processo. O Senhor não quer a nossa fidelidade depois que Ele nos entregou. Não falam assim? Muitas de nós, quando vermos, quando... Tá difícil, hein, gente? Muitas de nós, quando a gente vê alguém muito rico falando de Deus, não vira e fala assim, ah, mas também, com esse tanto de dinheiro, não passa dificuldade, tem tudo que quer, é fácil ter fé. É fácil acreditar em Deus. Ah, mas também o relacionamento dela, o trabalho dela, a família dela, aí é fácil acreditar em Deus. Muito pelo contrário. Possivelmente a pessoa chegou naquele nível porque durante o processo ela não largou a mão do Senhor. O grande segredo da nossa vida está em quando estamos em dificuldade, quando estamos passando por problemas devastadores que estão nos destruindo, em vez de correr de Deus, que é o que a gente mais faz, nós temos que correr para Deus. Ter fé, ter força, é ao invés de você barganhar com Deus, ai, Senhor, mas eu estou vivendo isso e aquilo. Não, é você ir e falar, Senhor, para quê? Por quê? O que o Senhor quer de mim com isso? Senhor, me socorre, venha ao meu encontro, me ajuda. Tem de misericórdia. Tem um louvor que eu gosto muito, ele é muito antigo, e ele fala, né, que o Senhor não consegue ver a lágrima de um crente e não dar uma resposta. E o crente não é de... Nós não estamos falando da religião evangélica que nós falamos que são crentes. Nós estamos falando em crente de quem crê em Deus, de quem acredita. Então não tem como o Senhor te ver quebrantada, ajoelhada no seu secreto, no seu íntimo, orando, pedindo, louvando. Apanhei hoje, Senhor, matei 3 leões, mas glória ao teu nome, matei 3. Matei 3 leões do meu dia hoje, não deixei nenhum passar, eu consegui, eu avancei. Louve no processo. Reconheça quem é Deus no processo. Não espere o resultado para conhecer Deus, para honrar a Deus. Você sabe por quê? Se a gente não for fiel no pouco, no muito nunca será colocado. Então também não é meio que lógico, né, gente? É uma conta lógica. O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele jamais vai forçar a presença dele na nossa vida. Então se a gente não buscar, se a gente não quiser, a gente não vai encontrar. Procurai que vocês me encontrarão. Não é assim que a palavra fala? O Senhor Jesus, quando ele ia pregar, ele não mandava chamar ninguém. Ele sentava e começava a falar. As pessoas vinham até ele, né? Então, o que nós temos que fazer hoje?
Continuar orando, mesmo que a resposta não seja imediata. Continuarmos sendo fiéis, mesmo sem o reconhecimento que nós achamos que temos que ter. Porque reconhecimento, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse final de semana eu estava servindo em um lugar que eu queria muito. E uma pessoa chegou e ela olhou nos meus olhos e falou assim: acalma o seu coração, porque um pai, uma mãe, um patrão, um chefe, ele não elogia o funcionário ou o filho toda hora. Ele reconhece que está indo bem, mas não é toda hora que ele elogia. Então acalma o seu coração. Com Deus é a mesma coisa. Não é toda hora que vai vir sinal. Não é toda hora que a benção vai estar escancarada na sua cara. Lembra que ele está treinando e desenvolvendo obediência em você e em mim? E esse processo ele é muito difícil, ele é desafiador. Mas se a gente conseguir passar por ele, conseguir louvar ao Senhor, mesmo nos processos, olha que coisa mais linda. O mundo te batendo, você chorando, olhando para Deus e falando: Senhor, eu tô aqui, não me deixa, segura minha mão, caminha comigo. É esse o segredo, é a chave da virada da sua vida. Quem só permanece quando recebe, nunca aprendeu a confiar. Agora a gente vai entrar no quarto ensinamento, que é sobre o medo afastar a gente dos nossos princípios. O medo, ele tende a nos paralisar, né? Ele tende a nos travar. E a gente vê isso em Abraão. Abraão, ele mesmo tendo uma promessa, o medo que ele sentiu paralisou ele. Por quê? Porque ele se sentiu sozinho, ele tinha uma promessa, ele ficou com medo e ele colocou Sarai em risco. Ele não só colocou Sarai em risco, como ele induziu ela a mentir, né? Ele mentiu e colocou outra pessoa para mentir junto com ele. Deixou que Faraó levasse a sua mulher longe dos seus olhos, longe do seu acesso. Colocou ela em risco e ainda usufruiu daquilo. Mas, Jana, a gente não pode sentir medo? Não é normal ter medo? Muito pelo contrário. Até quem tem fé sente medo. O problema não é sentir o medo. O problema é deixar o medo decidir as suas decisões. Ele dá direção para as suas decisões. Como que isso acontece hoje? A gente mente para evitar conflitos. E uma vez eu contei uma mentirinha para minha filha mais velha. Estava jantando com um mentor meu, adoro ele, Edson, um grande abraço. E foi ele que me orientou. Ele é uma pessoa que ele tem um gatilho de repreensão. Então ele pode me repreender quantas vezes, quando e como ele quiser. Ele tem essa liberdade comigo. E eu no telefone, e eu não queria falar pra ela que eu estava lá. Ele tem um restaurante, eu não queria falar pra ela que eu estava lá. Então eu inventei uma mentirinha assim pra ela não se chatear, que eu estava lá e não levei ela. Quando eu desliguei o telefone, ele olhou nos meus olhos e falou assim: você gostaria que a sua filha mentisse? Você ensina ela a mentir? Eu falei pra ele: não, imagina, jamais. Minha filha mentindo? Não, mentir é errado. A mentira é filha do diabo. Por que você mentiu pra ela agora? Não, eu não menti, né? Eu só falei pra ela, não, é mentira. São as pequenas mentiras que servem de exemplo para os nossos filhos. Então, se você continuar fazendo isso, não reclama depois quando ela mentir para você por coisas grandes. Realmente. A gente faz isso sem maldade, não é? Às vezes alguém pergunta alguma coisa pra gente, fala alguma coisa pra gente, e a gente inventa aquela mentirinha para proteger, para não chatear. É melhor uma verdade que magoa do que uma mentira que destrói o caráter da outra pessoa. E por consequência, você vai fazer parte da mentira que ela vai contar lá na frente. Não faz isso, o senhor abomina a mentira. Depois que eu aprendi isso, eu me policio todos os dias, porque é muito comum nós pais, né? É muito comum entrar a gente para com os nossos filhos. E aí depois a gente dá uma bugada na cabeça da criança, porque depois a gente ensina ela que ela não pode mentir, né? É muito controverso. A gente muitas vezes manipula situações por insegurança, né? Medo de perder o trabalho. Aí eu manipulo alguma situação com uma colega, um colega de trabalho, porque eu tenho medo que ele tome o meu lugar, eu tenho medo de perder aquele posto, tome cuidado. E um que destrói a gente, tomar decisões impulsivas por medo de perder alguma coisa. Do jeito que vem, devolve.
Toma decisão sem pensar. Aí a gente não é essencialista. Ser essencialista não é mais decidir entre o bom e o ruim. É decidir entre o bom e o excelente. Quando a gente não tem a capacidade de fazer isso, de eliminar... Porque assim, ó, nunca, nem que a gente tenha todo o dinheiro do mundo, nem que a gente tenha todo o tempo do mundo, nunca a gente vai conseguir aceitar todas as ofertas, todas as propostas, todos os convites que o mundo tem para nós. Não dá. Então a gente tem que fazer o quê? Aceitar muita informação, muita opção, ouvir mais, falar menos e escolher entre bom e excelente. Porque senão você perde o seu propósito. Senão você não consegue caminhar. Então, quando você toma decisões por impulso, não tem critérios rígidos de escolha. É escolha mesmo. João me chamou para jantar, Mariana também, Juliana também. E aí? Para onde eu vou? Eu vou no que eu considero que seja excelente. Mas para eu decidir isso, eu observei as pessoas, eu entendi qual é o ambiente, qual que é o cenário que vai ter naquele lugar e eu escolho. Às vezes eu não vou escolher nenhum e tá tudo bem. E às vezes eu vou escolher um para eu ir. Então, cuidado com as decisões por impulso, por medo de perder algo. Porque no medo de você perder uma coisa, você perde várias. E depois não tem mais volta. O medo faz a gente sacrificar pessoas para preservar a nós mesmas. Olha que coisa forte. Abraão sacrificou Sarai para se preservar. Porque qual que era o medo dele? Faraó matar ele para querer ficar com Sarai. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra do Senhor. Tanto que a gente vê o Senhor mandando as pragas e um monte de problema para o faraó, que caiu na cilada sem saber, porque é diferente. Se Abraão tivesse falado para ele que Sara era sua esposa e ele tivesse armado, né, uma cilada para Abraão, aí sim o Senhor ia na direção dele e ia proteger Abraão e Sarai. Vocês concordam comigo? Que se o faraó fosse tentar matar Abraão, fazer alguma coisa com Abraão para ficar com Sarai, o Senhor já tinha dado uma promessa para ele? E o faraó ia ter a consequência? Aí Abraão vai para se proteger, manda ela na cova do leão, manda ela para o egípcio. E aí teve benefício com isso. Então ele, para se proteger, ele colocou a vida da outra pessoa em risco. Graças a Deus, o Senhor é bom, foi lá e interviu. Mas veja que sofreu consequência. O faraó, que fez sem saber, porque achou que era irmã, e naquela época era normal, pegar a mulher e levar. E ainda recebeu as pragas e ainda Sarai passou um trauma danado. E aí, a gente já pode até usar esse ponto de as nossas escolhas também afetarem as outras pessoas como o nosso quinto ensinamento, não é? Tem decisões que parecem que são individuais, mas que ferem quem está perto de nós. A gente aprendeu sobre isso na aula passada. O que você vive não afeta só você, afeta todo mundo que está na sua volta. Porque o que Deus está prometendo para Abraão? Que ele vai abençoar não só Abraão, como a sua descendência, como todo mundo que vir depois de Abraão vai ser abençoado por conta da bênção que estava sobre a cabeça de Abraão. Gente, que promessa maravilhosa! É o Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Como assim? Você vai colocar a vida de alguém em risco para se beneficiar? Não faça, né? E aí a gente vê hoje muitos filhos que são afetados pelas escolhas dos pais, relacionamentos que são destruídos por egoísmo. A gente vê pessoas que são feridas por irresponsabilidade emocional. Então, não esquece, tem escolhas que parecem individuais, mas que elas machucam muita gente. E na maioria das vezes, elas vão machucar quem você mais ama, quem você diz que você quer proteger, quem você diz que você faria de tudo para cuidar. Toma cuidado. E para fechar o ensinamento, nos acolher e trazer uma certeza, eu posso te dizer que o sexto ensinamento é que Deus ainda intervém quando a gente erra. Porque Abraão errou, certo? Ele mandou Sarai lá com o faraó. O que o Senhor fez? Ele interferiu. Ele interferiu não por conta de Abraão, mas por conta de Sarai e por conta da promessa. O Senhor queria cuidar da promessa. Poxa, Jana, mas por causa da promessa, então o Senhor vai esquecer o que Abraão fez de errado e vai passar a mão na cabeça dele e vai seguir? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte.
Abraão tem muito para aprender. O que acontece com Abraão é que, entendam, o Senhor nunca vai chamar quem não tem um coração ensinável. Porque vocês concordam que quando Deus faz um chamado pra gente, Ele já sabe se a gente vai aceitar ou não? Ele não chamou Abraão porque Abraão era perfeito. Todo homem vai errar, todo homem vai pecar, a Bíblia fala isso. Então, Deus sabia que Abraão erraria, que ele pecaria, mas o Senhor sabia que ele tinha um coração responsivo, ensinável, que ele tinha um coração disposto a aprender, disposto a melhorar, disposto a caminhar com o Senhor. Talvez você não esteja sendo chamada hoje, porque Deus está olhando o seu coração e você ainda está sendo resistente à repreensão, não aceita correção, não aceita ser repreendida. O Espírito Santo está falando para mim agora, viu, gente? Vou voltar no servir. Né, que eu falei para vocês que eu estava servindo esse final de semana em um evento de um lugar que eu queria muito. Deus nos coloca nesses lugares, que é o que Ele está fazendo aqui com Abraão, para nos ensinar. Porque as pessoas distorceram o versículo bíblico, e as pessoas costumam falar que aqueles que forem humilhados serão exaltados. Não. O Senhor fala, aqueles que se humilharem serão exaltados. Ou seja, eu tenho que me humilhar para os outros? Não. Eu tenho que ter um coração ensinável. Eu tenho que ser mansa e humilde, porque não tem como eu ser mansa sem ser humilde. Eu tenho que ser os dois. Uma pessoa mansa, ela vai ser humilde, porque ela não vai se ferir por pouca coisa, por tudo. Agora, uma pessoa tempestiva, não tem como ela ser humilde, é do gênio dela, da personalidade dela. Ela vai avançar. E eu não entendia, até esse final de semana, que eu não era mansa. E que então, por muitas vezes, eu não conseguia ser humilde. E olha que quem me conhece, quem vive em volta de mim, sabe o quanto eu sou uma pessoa bondosa, generosa, pratico o princípio do amor. Mas muitas vezes eu sou tempestiva, reativa. E o Senhor me colocou numa posição de servir, com uma pessoa me pedindo várias e várias coisas ao mesmo tempo, toda hora, que é para me mostrar, viu? Você precisa ter um coração ensinável. Para eu te exaltar, você precisa se humilhar a mim. Então, sirva com excelência. Aprenda a ser obediente. Aprenda a ter um coração de servo. A ser ensinada. E isso é muito forte. Então, o que aconteceu ali com Abraão e Sarai não foi para validar o erro de Abraão, mas foi porque Deus queria mostrar que Ele ainda consegue nos corrigir e Ele consegue corrigir as rotas, tá? Então, cuidado quando você lê essa passagem, porque às vezes a gente acha que o que acontece? A gente erra e fala assim, errei, acabou, fim do jogo. Cometi um erro, acabou para mim. Até porque as pessoas começam a nos julgar, começam a nos condenar, e a gente acha que a gente errou, acabou tudo. Mas não. Deus ainda trabalha nos processos imperfeitos da nossa vida. Deus não vai te abandonar no meio dos seus erros, mas Ele não vai te deixar confortável no meio deles. Foi o que Ele fez com Abraão. Ele não abandonou Abraão porque ele errou. Mas vocês imaginam o desconforto de Abraão depois que ele fez isso? Então foi por isso que Deus interviu, e eu creio que se você está dentro de um erro, você vai sair por esse episódio. Saia do erro. O problema não é errar. O problema é viver no erro. Não viva no erro. Se o seu coração tiver desejo de sair, neste momento eu creio que o Espírito Santo vai caminhar com você, vai corrigir a rota da sua vida, vai tirar você desse erro e vai te dar um coração ensinável. Deus não vai te proteger, Deus não vai te manter dentro desse erro, mas Ele vai reorganizar a sua rota, não vai mais deixar você confortável a ponto de você sair e não errar mais. Gente, eita glória! Gostoso, né? Eu fico assim impactada. Como que a Bíblia tem para nos ensinar, né? Como é de fato um manual, né? A gente lê aqui a história de Abraão, o chamado, e a gente vai só olhando a unção, a benção, né? Ele teve coragem de sair, né? Ele teve coragem de avançar, de caminhar. Aí ele errou, daí Deus ajudou, daí ele começa a caminhar de novo, ele louva. Mas é difícil a gente colocar isso no nosso dia a dia em prática, né? Espero que você consiga hoje.
viu? Por isso que agora chega o momento que o William não colocou. Pare. O outro microfone acabou a bateria. Então pare. Nós vamos agora refletir um pouco, tá bom? Montei essas perguntas para que você consiga ter a aplicabilidade da aula que a gente teve agora, para que você consiga responder com sinceridade para você e para Deus, para que você consiga mudar algo na sua vida ainda hoje. Vamos lá? Você está esperando ter certeza absoluta para fazer algo que Deus já te mostrou? O que você ainda está carregando que Deus já te pediu para deixar? A sua fé permanece apenas quando as coisas dão certo ou ela continua durante o processo? O medo tem dirigido algumas das suas decisões? Quem pode estar sofrendo consequências pelas decisões que você ainda insiste em tomar? Você consegue reconhecer a graça de Deus, mesmo ainda nos momentos em que você sabe que falhou? Responde tudo com o coração aberto, não é para mim, não é para o canal, é para você, tá? Tenho certeza que uma dessas perguntas vai tocar o seu coração hoje, o Espírito Santo vai pousar sobre você hoje e você vai conseguir sair desse ciclo que você tá, de medo, de decisões erradas, de impulso, tá bom? Eu tenho certeza e por isso eu quero orar junto com você. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os olhos e colocar as mãos no sinal de receber para que a gente possa orar juntas. Senhor, te agradecemos por mais um episódio, por todas as mulheres que estão assistindo, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que, Pai, nos abençoe, nos oriente, nos dê sabedoria, discernimento, para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado e não ter medo de avançar, Senhor. Não permita que o medo nos paralise, mas permita que o medo nos ensine a correr para Ti. Que os nossos erros não nos afastem de Ti, mas que os nossos erros sejam um propulsor para que a gente corra na Sua direção, Espírito Santo. Senhor, não permita que tomemos decisões que vão prejudicar a vida das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, nos direciona no caminho que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor. Permita, Senhor, que a cada dia que se renova, nós amanhecemos, Senhor, melhores, mulheres mais fortes, de valor, de mulheres empoderadas na Tua presença. Nós cremos que por esse episódio, que por essa oração, o Senhor pode sim mudar o rumo da nossa vida, intervir na nossa vida e modelar, Senhor, mudar a rota do nosso processo de evolução e nos guiar para mais perto de Ti. Por tudo eu te dou graça, por tudo te agradecemos, em nome do Teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. E chegamos ao fim, mas foi uma aula maravilhosa. Que episódio rico. Eu espero que tenha feito muito sentido para você, que te ajude de fato a se aproximar mais de Deus. Para quando acabar o vídeo agora, pega a Bíblia, vai ler essa história, ora, se conecta, pede ajuda ao Senhor, porque não tem uma pessoa, uma filha, um filho orando em lágrimas no secreto, pedindo socorro, que o Deus que eu sirvo, que o Deus que você serve, não vai ao encontro. Tenha certeza disso. Se essa aula fez sentido para você, se inscreve no canal se não está inscrita. Ativa o sininho para receber a notificação da aula de quarta-feira. Curte o vídeo, comenta, compartilha, me ajuda. Não é fácil estar aqui. É desafiador. Então me ajuda para eu saber que está fazendo sentido para você, tá bom? Lá no Instagram a gente está como Maria_Diário. No TikTok, o Diário de Maria Oficial. Segue a gente lá que tem conteúdo mais rápido, interação mais de perto. Eu vou adorar ter você lá. Eu mesma respondo as mensagens que recebo e os comentários. Então a gente pode se conectar um pouquinho. Tá combinado? Um beijo, minhas Marias. E até quarta-feira com um novo episódio. Tchau!